Olá, hoje estamos com o engenheiro civil Vanderly Fava de Oliveira, foi professor da Federal de Juiz de Fora, veio de Juiz de Fora hoje, volta hoje, e agradeço muito pela presença, pela gentileza de estar aqui para falar um pouco no papo de engenharia, tá? Vou passar aqui para o Marco Antônio, ele vai falar um pouquinho, ele vai agradecer e vai falar depois dos nossos apoiadores. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a sua vida, né, estudantil. Professor Vanderly, eu queria agradecer ao senhor. Eu conheço o senhor me conhece pouco, mas eu conheço o senhor muito. Quase de todos os congressos da BENJ que eu fui, o senhor é uma liderança muito forte. Muito forte. Pessoas que não conhecem, o professor Vanderly é uma liderança muito forte na área educacional. Muito forte mesmo. E de tal maneira que o pessoal referencia ele com um certo grau de cordialidade, porque ele é um professor. É o Papa. Não chega a ser o Papa, mas é um professor. Não sei se é o Papa, mas é um professor que tem um respeito muito grande na área acadêmica, muito grande. Eu queria agradecer ao senhor, porque o senhor vir de Juiz de Fora não é fácil. Juiz de Fora, apesar de ser o Grande Rio, ser o Juiz de Fora não é pertinho, temos lá umas 2 ou 3 horas para vir de ônibus aqui. Sei que o ônibus é bom e tal, essas coisas. Queria agradecer ao senhor. E antes do senhor falar, eu vou fazer um merchandise aqui que o senhor vai ter que participar. Isso não tem jeito. A BMEC é a Associação Brasileira de Engenheiro Mecânico, aqui do setor Rio. Do Rio nós estamos dando uma força. Eu e Barato somos diretor, há tem uns 6 anos no Rio, nós estamos dando uma força. O presidente é o André, lá de Itaperuna. Esse é o Papo de Engenharia, é um blog. Se o senhor quiser me dar o prazer de escrever alguma coisa, eu boto lá no blog nosso, Papo de Engenharia. Esse é a BRAIP. A BRAIP é a Associação Brasileira de Inspeção para Predial de Gás, Comercial e Residencial, do meu amigo Jorge Omar, que tem uma direção lá da presidência. Aqui é o IBEC do Paulo Dias, do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, do professor Paulo Dias, que ajuda a gente aqui também. E aí a Contec Engenharia. É uma empresa do Barata que faz consultoria, mas deixou de ser consultor de elevadores há muito tempo, continua sendo, mas ele vai na área de auto-vistoria predial, perícia, essas coisas todas. Então, eu estou participando aqui do Papo de Engenharia. Então, professor, eu queria que o senhor, no início, essa apresentação, essas coisas, o senhor falasse, e o senhor dissesse para mim que a gente começa aqui pedindo como é que o Vanderly chegou na engenharia. Seu pai era engenheiro, sua mãe era engenheiro, sua avó, você tinha um time de engenheiro na sua casa, aí tinha que sair engenheiro, ou é igual jogador de futebol, que o pai era jogador de futebol. Como é que é a sua trajetória até chegar na engenharia, professor? Bem, primeiro eu agradeço o convite e para mim é sempre um prazer estar falando da engenharia, principalmente nesse momento, né, que nós estamos vendo que está bem em baixa, né? E nós que estamos na área somos bastante responsáveis pelo que está acontecendo aí, né? Eu me sinto bastante responsável porque eu sou estudioso da área e, apesar de contribuir, a gente sabe que poderia ter trabalhado um pouco mais. Bom, mas tirante a conjuntura. Mas nós vamos discutir isso. Saber onde foi que eu errei, ele errou e eu sou errou. É isso. Vamos tentar ver. Na engenharia aprende-se mais com os erros, às vezes, do que com os acertos. Muito mais. É verdade. Mas tomara não precisemos da Adriana aqui para fazer perícia no nosso trabalho. Bom, mas como que eu cheguei na engenharia? Eu sou neto de imigrantes. Português e italiano, e aí, né, espanhol, zona rural. Lá de Juiz de Fora mesmo? Não, Pedra Dourada. Meus avós pegaram uma mata e desmataram e plantaram café. Então, onde isso? Lá em Pedra Dourada. Pedra Dourada. Pedra Dourada é famoso, tem um caminho, o caminho da luz. Caminho da luz? Que seria tão ou mais importante que o caminho de São Compostela se não fosse o da luz. Mas no Brasil não tem muito valor. O pessoal de fora é bastante. Ele sai da Cachoeira de Thomas e vai até o Pico da Bandeira. Nossa, que maravilha. Passando por paisagens lindíssimas. Você já fez esse trajeto? Eu fiz quase todos eles, mas nunca o fiz oficialmente. Eu nasci lá na beirada dele. Já precisava, já estava. Mas então, como diz o Roberto Drummond, naquela época, na década de 50, existiam 4 profissões no país. 4 profissões. Que era engenheiro, o médico, o advogado e o padre. Toda a família que se prezava tinha que botar um em cada um. O padre eu não tinha colocado, não. O Roberto Drummond colocou como propriedade, né? Tem que ter o advogado para fazer.
as suas coisas, o engenheiro para ser funcionário público, o médico, né, para cuidar da saúde, e o padre para levar lá para o reino do céu. Do reino do céu, é verdade. Etc. Bom, então, dos 4, né, por uma série de eliminações, sangue, não casar e ter que falar muito, caiu em engenharia, sobrou engenharia. Então, E o seu padre ia ser o desespero. Ia ser o desespero. Não, ele sempre incentivou. Mas aí eu fui, né, estudei o meu primário lá na roça com a professora leiga. A gente fala professor leigo, mas eu sou professor leigo, não sou formado professor. Ah, não? Eu fiz engenharia. Ah, você não chegou a... Eu não fiz curso de pedagogia. Como a maioria. Como a maioria. Então, hoje, antes não fazia muita diferença, mas hoje faz uma grande diferença entre ser professor leigo e ser professor formado. Ah, é? A Europa hoje já exige formação certificada didático-pedagógica para dar um curso superior. Ah, é? Não é obrigado. Mas Eu a não gente tinha quis. pensado nisso, não. Mas a Eu gente também quis- dou aula também, mas nunca fiz. A maioria, 90 e tantos por cento. E tem o pessoal que. Mas o senhor tem uma tese que eu depois vou conversar com o senhor. Eu aprendi, comecei a aprender aqui no Fundão e fui completar meu pós-doutorado lá na Unicamp em Educação e Engenharia. Mas daí eu fui estudando lá em pequenas cidades. Aí. O ginásio eu fiz. Nada. Eu fui da terceira turma, não, de um outro lugareiro chamado São Francisco do Glória. Não Depois, tem nenhum caminho, assim. não, nada de ponta. E fui para Juiz de Fora. Quando eu terminei o científico, eu nem fui vestibular, porque eu vi que física e química eu não sabia. Eu fiz científico. Ah, é? Então, seria um bom engenheiro, não sabe química nem física, né? Tava na cara que seria um bom engenheiro. Não tinha AD. Com todo respeito ao EAD. Não, mas o EAD tinha o artigo 99. Eu não sou contra o EAD, porque lá tinha o artigo 99 que não deixava de ser EAD. Aqui no Rio tem um excelente curso EAD de engenharia, que é o pessoal do Cefet, o pessoal da Fluminense. Bom, da Fluminense. mas aí você tá lá no científico, Aí- terminou o hoje, nível médio, antigamente, segundo grau. Então eu fui fazer cursinho em Juiz de Fora É igual a mim. e passei em engenharia, aquela época. A Juiz de Fora mesmo. Naquela época tinha 6 por vaga. 6 por vaga? É porque na minha tinha uns 10 ou 15. Na verdade, o curso de engenharia lá em cidade do interior é meio inacessível, né? Quem tinha dinheiro mandava para Rio, para Horizonte, São Paulo, não deixava muitas vezes. Mas fazer, desculpa, só uma pergunta. Já tinha escola de engenharia lá em Juiz de Fora nessa sua A época? escola de engenharia é uma das mais de Juiz de Fora, é uma das mais antigas do Brasil. É de Ah, é? 1909. Minha ignorância vai longe, né? Ela é mais Belo Horizonte é 1911. Ah, beleza. Itajubá 1913. Nós temos aquelas logo que proclamou a República. Tinham duas antes da República, né? Que era aqui, que virou o FRJ, que era Nacional. a Real Academia, Escola Central, Politécnica, e aí virou o FRJ lá. E tinha Ouro Preto 1870 e alguma coisa, Dom Pedro II criou lá em Ouro Preto. Eles queriam que criasse uma escola de Minas aqui. Como não tinha praia, que depois tinha as minas da praia, né? Mas não tinha ainda negócio de mina na praia. Falou, não, mina tem lá em Ouro Preto. Então vamos fazer a escola de Minas. Dom Pedro É II. mina da praia? Isso é interessante. Tem uma relação. Tem uma Aí relação fizeram boa. Ouro Preto de Minas. Aí a escola de Minas. Aí, quando proclamou a República, começou. Aí veio a de São Paulo. São Paulo, em 1853, chegou a criar uma escola. Mas aí a oposição ganhou, acabou com a escola de engenharia. Durou só 3 anos. A São Paulo criou a primeira particular do Brasil, que foi a Mackenzie, 1897 por aí. Rio Grande do Sul, Recife antes também. Aí depois, Juiz de Fora, 1909, Itajubá, 1913. A segunda escola de engenharia, que hoje é a Poli, lá em Recife, 1912. Professor, me diga uma coisa, se você era ruim em química, em matemática e física... Não, eu aprendi na... você aprendeu no vestibular? Ele veio estudar, Eu pô. cheguei a ser monitor de cálculo. Fui Quer dizer que professor de foi só matemática no cursinho. um interregno ali que você Não, depois não recuperou. tinha. Ele não teve, acabou não aprendendo e era ruim. O meu professor de matemática não sabia nem Era leigo. matemática. Não sabia. Então ele ficava lá e tal. Não passou de O equação. senhor é daqueles que deu certo, então. Tinha lá.
Mais ou menos. Tive um incentivo do meu pai, Da muito família grande e e tal. Você, pai, sai da escola quando? Você sai da escola de engenharia, pulsa, numa boa. 1979. 79. Dezembro de 79 formei, passei no concurso na Federal de Juiz de Fora em fevereiro de 80, como professor de geometria descritiva. Mas você tem uma crítica a isso, hein? Você tem uma crítica. O cara que sai da escola e continua na escola. Você tem uma crítica forte a isso. Que você chama de... Tinha crítica, agora não tem mais não. Mas na época o salário era tão pequeno que se fosse esperar alguém de fora para dar aula, não ia achar nunca. Que era o professor contratado por 12 horas. 12. Ele ganhava uma mixaria. Eu trabalhava numa empresa e o dono da empresa era professor também. Ele falou, Vanderlei, olha, nós não podemos que empresa pagar. era? Você lembra? Não? Planos, planejamento, assessoria e construção, uma pequena empresa de Empresa construção. lá de Juiz de Fora. Eu era estagiário, eles me contrataram e eu trabalhei nela até o BNH acabar com ela. Em 1984, o BNH fundou um monte de empresas que sobreviviam fazendo obras do BNH. Enfim, houve uma quebradeira geral na década de 80 e a consequência foi alta inflação. Eu tenho uma discussão sobre a quebra do BNH que foi um equívoco. Nossa, aquilo ali foi um equívoco da esquerda brasileira, mas para ciência, vamos lá. Mas aí eu fiz o curso de engenharia em Juiz de Fora, me sustentei, minha família não tinha dinheiro para me garantir lá. Então, eu estava em cursinho, depois virei monitor. Fui monitor durante 4 anos, só no primeiro não fui. Monitor de cálculo diferencial integral, eu gostava muito, e de topografia. Formei dando aula em cursinho, dando aula em colégio, e aí apareceu essa vaga na universidade, eu dava 12 horas. Eu dava 12 horas por semana e continuava na empresa até 84. Aí lá dentro da universidade eu comecei a gostar. Falei, nossa, eu estou no meu caminho. Então, vim fazer mestrado aqui na UFRJ. Mas você teve uma experiência na vida privada? Tive, nessa plano. 2 anos de estágio, 3 anos de estágio e 5 anos trabalhando em construção. Aí, empresa pequena, você faz tudo. Faz compra, calcula, mede, faz de tudo. Contrata, descontrata. Tinha umas obras também pelo interior, eu rodava de carro pelo interior de Minas Gerais ali, fazendo obra de banco, né? Tinha um convênio com o Banco Real, onde fazia a reforma do Banco Real. Mas aí, você abandona e volta para a escola para dar aula. Aí em 85 eu virei professor. Eu era 12 horas, passei para professor assistente auxiliar 20 horas, assistente 20 horas. Passei, aí fiz um concurso interno, foi determinado depois de uma greve, um enquadramento docente, concurso interno, e fui para 20 horas e logo depois 40 horas e dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva a partir de 86. Aí você ficou 30 anos lá com dedicação exclusiva. 34 anos dentro da universidade. Mas como dedicação exclusiva, eu falei, agora tive uma participação sindical também. Aonde? Eu fui dirigente da Associação Nacional dos Docentes da Educação Superior, que transformou-se em sindicato em 87, por uma necessidade. Aliás, até a transformação da associação em sindicato foi aqui no Rio de Janeiro, lá na Unirio, onde era a Unirio, né? Ali Bom, foi havia muito... Mas como é a sua trajetória, professor? O senhor se formou, está na escola, como é que o senhor vai... Eu conheço o senhor dentro da área de educação o tempo todo. Como é que o senhor vai para a liderança da educação? Quer dizer, como é que o senhor faz essa discussão? Mestrado. Mestrado no Fundão, lá no ITOI, da Engenharia de Produção. Eu fiz a minha dissertação de mestrado foi CAD. Estava implantando aquela... CAD, que é de AutoCAD? Estava implantando o CAD no Brasil. A primeira empresa a ter um sistema CAD para fazer desenho ela já fechou há muito tempo. Foi a Promon. A Promon Engenharia. Promon Engenharia. Eu fiz meu estágio de teste lá dentro. E então eu levantei as primeiras empresas que implantaram CAD no Brasil. E com aquilo eu criei, dentro da minha dissertação de mestrado, eu criei uma disciplina
para implantar na minha universidade e consegui. A minha Hoje tem CAD, tem uma graduação. Não, disciplina, era disciplina, porque tinha disciplina de desenho prancheta. Sim. A segunda a implantar desenho computador foi a nossa. A primeira foi o UFRJ aqui, com o filho do professor Nunes, que era do departamento de desenho, Fernando. Então, criamos lá, fomos os pioneiros e aí chamavam a gente para todo lado para falar sobre implantação de desenho auxiliado de computador da graduação em engenharia. Então, criamos lá em função da minha dissertação. O senhor acabou do mestrado? Aí o senhor ficou aqui no mestrado um ano? Aqui eu fiz 2 anos, de mestrado. E me preparei para o doutorado e em 96 eu estava aqui de volta já com uma tese para a parte de educação e engenharia. Aí já era a sua dedicação de engenharia. Aí já vim para trabalhar. O que levou o senhor para essa insatisfação total com o formato curricular dos cursos. Que o senhor é insatisfeito até hoje. Nunca me satisfiz. Acho que nós estamos aí uns 50 anos atrasados. Mais ou menos. Mas aí, o que levou? O senhor tinha o quê? Uns 30 anos de idade? Por aí. E o que levou essa insatisfação já tão jovem na engenharia? É porque eu não concordava com aquele monte de reprovações. Já naquela época? O senhor... Não, era muito maior. Era muito maior? A evasão hoje está quase 60%. Evasão. A reprovação também é alta. A reprovação tinha lá... A turma que entrava no primeiro semestre em cálculo 1 tinha uma média de reprovação de 70%. Só para a gente não dizer... Aqui também não é. Aqui é hoje. 83, 84, 85. Mas se reprovava por quê? Porque o aluno era... Mas naquela época o aluno era ruim ou que a escola... O aluno não era preparado, a carga de horas-aula é muito grande. Você entrava na universidade... O vestibular tinha 2 provas de matemática, uma de física química e a outra de conhecimentos gerais. Né? As 2 provas de matemática eram pesadas. Quando eu fiz vestibular, caiu derivada no meu vestibular. Derivada. Nossa, professor. Só que chegava lá, como a prova era de marcar X, nós não aprendíamos no cursinho. Nós éramos adestrados a fazer prova. Era um adestramento. Então, quando você chegava lá na universidade, primeira semana de aula... Primeira semana de aula já começava a ficar maluco. O que é isso, gente? Que definição é essa? Tem que saber a definição disso, definição do limite, definição... Você sabe que o meu curso tinha os professores que faziam música, para a gente poder decorar as fórmulas? No cursinho era isso. Eu fui professor de cursinho. Era compositores, faziam... Era adestramento, era decoreba e adestramento. Só que na universidade... Só que aí eu fui descobrir, depois que eu vim para a UFRJ, que, na verdade, o problema estava na forma como era disponibilizado. Primeiro tinha a divisão. O cara tinha básico e profissionalizante. É isso. O básico era uma ideia que você estava continuando o médio, o segundo grau, só com uma diferença, sendo reprovado, porque no segundo grau você não era tão reprovado. E você até tentava estudar até o segundo meio, depois você começava a procurar, eles chamavam de bizu, né? Mas o que os professores faziam? O senhor acha que era a mais... Ele reprovava por quê? Porque você estava mal preparado, o professor não tinha saco de dar aula? De uma maneira geral... Aplicava a prova errada. De uma maneira geral, o professor... Ele aprendeu, por exemplo, cálculo. Ele aprendeu a resolver exercício. Então, ele enchia os quadros de exercício e mandava uma lista de exercícios para você, achando que você ia aprender os exercícios, enquanto que cálculo diferencial integral, por exemplo, é definição pura. Quem não sabe definição, não sabe. Aliás, não tem, o raciocínio lógico dele tá mal. Tá mal, porque o raciocínio lógico é você saber olhar para o que está em volta e dimensionar, né, para verificar quais são as possibilidades. Enquanto que quando você vai resolver apenas matematicamente, se você não viu antes, você não faz. Né? E eu gostava muito de desenho, geometria descritiva. Tanto é que teve o primeiro concurso que teve foi para geometria descritiva. Tinham 5 candidatos. Eu passei em primeiríssimo lugar, porque eu dava aula de geometria descritiva no cursinho que caiu no vestibular. E sempre gostei muito de coisas de raciocínio, visão espacial. Não é?
Mas eu via, logo que eu comecei a dar aula na universidade, eu descobri que faltava contextualização. É triste você ficar 2 anos numa instituição em que, cadê a engenharia? Onde é que tem engenharia aqui? E o pior, estava naquela transição de sair o professor engenheiro, que às vezes até contava uns casos, e entrando os professores de licenciatura. Matemática. Aí que a coisa não andava mesmo. Eu presenciando isso. Mas você sabe que isso é a crítica que tem hoje. Os professores acham isso. A crítica o normal, quase as escolas que tiveram aqui nesse podcast fazer essa crítica. De professor, de física. Eu passei por isso. O problema é você encher a cabeça de um aluno com uma aula de cálculo ou uma aula de física descontextualizada, não funciona mais. Funcionava no passado porque o cara achava, não, eu tenho que dar um jeito nisso e se matava. Hoje não tem mais isso. O que tem que fazer é o seguinte, ao invés de conteúdo, trabalhar com desenvolvimento de competência. Olha, nós temos que resolver esse problema aqui. Ó. Tem que calcular, por exemplo, uma viga, um pilar para sustentar essa carga. E aí você vai puxando, mas olha, você tem que saber função aqui. Ó. Olha quantas variáveis tem aqui. Você tem que saber inequações, a parte mais de álgebra. Você tem que saber álgebra, análise para poder calcular isso aqui. E não aplicar a fórmula, ter o roteirinho para calcular. Hoje não, você tem até AutoCAD, você tem software de cálculo. Mas aí falta a análise. Aí você está arrumando emprego para uma opção de peritos aí, né? Que estava aqui. Acabamos de discutir. Porque tanto é que as obras de primeira no país, que antes nós tínhamos grandes empresas de engenharia que faziam, que os caras davam um jeito de aprender, hoje estão contratando do exterior. Vai lá em Camboriú, aqueles grandes prédios que têm fundação de 60, 80 metros de profundidade, não é calculado aqui. É na Holanda. Isso também? Na Holanda. Na Holanda? Holanda é uma das que eu sei. Conversando com um perito. Eu não sabia que essas fundações. Até nós estamos para trazer algumas pessoas de fundação aqui. Pode ser que já tenha, mas até 5 anos atrás, era. As grandes obras que o Brasil era especialista, com a derrocada das grandes empresas. Das consultoras, dos projetistas que faziam projetos. Quando eu fiz mestrado no Rio, lá na engenharia de produção, tinham 15 grandes empresas de engenharia, sendo que várias delas com obra no exterior. Metrô de Bagdá, grandes... aqui na América do Sul tem muita... Aliás, se anda nas estradas da América do Sul, feita por empresas brasileiras, elas são muito superiores que essas empresas... Só podia fazer uma pergunta. Sabe a coisa que aconteceu na Lava Jato, de passarem, de destruir a engenharia nacional? Também não estava mais ou menos parecido com isso? Foi a pá de cal ali. A pá de cal. Porque não se destrói empresa que tem uma cultura técnica acumulada de muitos anos, gente. Você prende um ou outro e põe em outro lugar lá. Não é que prender o cara que roubou? Nossa, mas não vão destruir a empresa. Se fosse no Brasil, a Fiat não existiria. Sim. Quantas vezes a Fiat quebrou e foi estatizada para não perder a... Teve aquela do Japão também, não foi? Que é do Japão, que prenderam lá um cara, depois o cara fugiu. Eu esqueci o nome da empresa. O Japão. Teve Samsung, teve Odebrecht, teve algumas A Alemanha empresas, também teve, a Volkswagen também teve Volkswagen. problema. Prende a pessoa, mas não quebra a empresa. Isso. No Japão é um pouco diferente, que lá o Estado é meio privatizado. Né? Você tem os Zaibatsu, que funcionam até hoje lá ainda. Os Zaibatsu são as grandes empresas. Então, as grandes empresas, elas conservam até concorrência para poder incentivar a melhoria tecnológica, senão acomoda. A melhoria tecnológica vem de Steve Jobs brigando com o Bill Gates, né? É por aí. Você tem Pepsi e Coca-Cola. Isso já deveríamos ter aprendido há muito tempo com lá fora, que você tem que ter o Lions e o Rotary. Deixa eu te pegar agora, até para ter agora em São Paulo uma discussão sobre engenharia nacional na soberania. Você tem ideia disso? Você já vai participar disso? Você tem ideia dessa discussão? Não, tem. Eu sei que na USP, de vez em quando, tem uma turma discutindo sobre engenharia nacional. Vai ser lá na USP, agora em junho. Eu não estou sabendo desse, mas eu sei de casos em que realmente é preciso de fazer isso. Agora, o Brasil tem alguns problemas. Por exemplo, Diga.
A Coreia. A Coreia é um exemplo que se dá aí, um case que todo mundo cita. Década de 50, o que era a Coreia? Nada. Era um montoado de escombros. O que ela fez? Ela se desenvolveu tecnologicamente. Mas aí que está a história. Onde é que estavam os engenheiros? Em todo lugar. Inclusive nas decisões. Japão, outro exemplo. China. A China é o maior exemplo, porque a China, depois da Revolução Cultural, o Politburo da China sempre teve maioria de engenheiros, às vezes teve totalidade. O Xi Jinping hoje é engenheiro químico. Hoje, eu acho que são dos 9, acho que 6 ou 7 são engenheiros. Por aí. Agora, no Brasil, vamos supor, você tem um problema aqui no Rio de Janeiro para resolver do campo da engenharia. Poxa, eu preciso, vou a Brasília para resolver esse problema. Você vai voltar lá com o quê? Com uma lei debaixo do braço. Está cheio de advogado. Se tivesse cheio de engenheiro, você ia voltar com um projeto. Agora, o problema é mais sério que é o seguinte: o engenheiro que vai para lá, parece que é o cara que esqueceu a engenharia e vai para lá para fazer outras coisas. Para discutir outras coisas. Fazer outras coisas. Então, para a engenharia crescer, você tem que olhar a cadeia de produção nacional e em todos os setores tem que ter engenharia. As decisões de um país ficar na mão de quem não é engenheiro é bobagem em cima de bobagem. Tá aí a Copa do Mundo aqui, nas beiradas de vocês aqui. A Copa do Mundo, coisas malucas que a gente vê dos casos que contam das concessões dos estádios Brasil afora. É anedotário. As Olimpíadas. Por quê? Quem estava lá tomando decisão? Tinha engenheiro lá tomando decisão? Engenheiro era o cara que era uma... Depois todo mundo dizia o que tinha que fazer. O engenheiro, se vira aí, só reserva os meus 30% aqui. Você acha que isso levou a gente ter, você que é da área de educação muito forte, a ter uma falta de garotos querendo estudar engenharia? Hoje tem um declínio de 1 milhão e pouco, parece que tem 600 mil, 700 mil. Hoje não está formando quantos? 70 mil? Já chegamos a formar 129 mil engenheiros. Hoje estão formando quantos? Hoje estamos formando menos de 90 mil. Não, 199? 129 mil. 129. Hoje nós estamos formando menos de 90 mil. Olha, hoje não, 2024, que os dados de 2025 saem agora. Por que é isso? Os garotos não estão mais interessados? Nós erramos na fórmula, nosso time, nossa geração errou. Nós já tivemos cerca de... Hoje a metade... Hoje inscreve no vestibular metade dos que se inscreviam em 2018, 2019. As vagas não são ocupadas? Não, as vagas estão aumentando, inclusive. E não estão ocupadas? Estão diminuindo. Hoje já tem mais vaga no EAD do que no presencial. E já tem mais gente entrando na universidade EAD do que presencial. E esse ano, ou o ano que vem, nós já teremos matriculado nos cursos mais EAD do que presencial. Agora dividiu, que é EAD... Semipresencial e presencial. O semipresencial dá uma amenizada. Agora tem um outro problema. O EAD é solução. O EAD é solução. Não sou contra o EAD, não. Eu acho que é uma solução que para o Brasil, que é imenso, resolveria muito. Agora, só que é o seguinte... A qualidade é discutível. Você tem que formar o professor. Nós temos muitos professores leigos. Já eram leigos no presencial. Sim. Então, imagina o EAD. EAD é tecnologia. Ele não é um meio que resolve tudo por ele mesmo. É uma tecnologia. É como foi a transição, por exemplo, do quadro negro para os eletrônicos, PowerPoint, etc. Só que não formou. Até a velha história lá vamos modernizar essa escola aqui. A professora botava a tabuada lá e começava 8 mais 1, 3... Aí, tecnologia. Botou lá os displays. Ela ligava o computador, botava na tela o que ela botava no quadro. E é o que o professor hoje faz. Ele escreve nas suas notas de aula o que ele escrevia no quadro. Mas hoje o professor que escreve no quadro, ele dá uma piada, porque o aluno fica lá, tirando a fotografia. Mas, professor, eu tive aqui 4 meninos da escola da UERJ, e a menina foi categórica. Se eu quiser... É do movimento coletivo negro da UERJ aqui, era dizendo que os professores estimulam pouco os alunos da escola.
Sim, é verdade. É É verdade. verdade. Por quê? Antes havia um autoestímulo. Eu, por exemplo, quando cheguei na engenharia, podia chover canivete que eu estava estimulado a fazer engenharia. Porque eu consegui algo que era quase inacessível. Eu era o único da minha terra que fazia engenharia. Então, para mim, aquilo, a motivação já existia. O professor podia ser o que fosse lá. Podia ficar bravo, podia não saber nada. Mas a motivação também está entre o professor e o aluno, que vem o Hoje- aluno e fala o seguinte, ó, mestre, ó, tem que ir embora que o trem passa às 5 horas da tarde. Tem isso. Aí Mas- libera. Aí você, professor, também fica desestimulado pela falta de formação, pela baixo salário. E Sim. aí fica E aí diz que a qualidade do aluno também leva a um desestímulo do professor. ruim. Nós vemos o PISA, né, que mostra que nós estamos mal também em matemática e matemática. Agora, a matemática não é só problema da matemática, não. É da, digo, linguagem. O aluno não consegue Interpretação. ler, É interpretar. interpretação. Ele não, você passa um problema para ele, às vezes não faz, não é porque não sabe, não. É porque ele não sabe ler. Nós temos um monte de analfabéticos funcionais aí, de analfabetos funcionais que recebem seu Na diploma própria de engenharia, médio. lá no Cefet, vinha várias formas, derivada, integral, Laplace e tal. Se viesse tudo ali, ó, você vai seguir nesse caminho, você faz fácil. Agora, vai interpretar para chegar naquela forma. Você começa a ter problema. Então, é isso aí, interpretação. É o português que ele falou no curso de perícia. É uma série de coisas que acontece, mas a gente tem que pontuar o seguinte: os políticos do Brasil, né, não têm vontade de incentivar as faculdades, a engenharia. Nós aceitamos isso, a engenharia aceitou isso. Na hora que você vai penalizar, ele prefere quebrar uma empresa do que prender um. E aí, há tempos, nós estamos aceitando esse desmando. E a engenharia é uma consequência, que vem um garoto, ele vê que não tem um bom salário, vai ter que estudar 5 anos, algo que é muito difícil. Para que eu vou ficar ali? Isso ele pode ser influencer. Jogar bola, Ir pro TikTok dançar. trabalhar aqui no papo de engenharia. Ao invés dele procurar. Outra coisa, eu quero fazer engenharia, mas o negócio tá feio. Aí eu vou fazer o seguinte, então eu quero o diploma para poder assinar. É isso. Ele vai fazer o curso aonde? Nós temos boas escolas EAD, tá? Temos boas escolas EAD. Nós temos a Univesp em São Paulo, as públicas, temos algumas particulares boas também, não vou citar aqui, que não posso ser injusto, esquecendo de algumas, né? Mas, para mim, EAD é uma solução. Agora, só que do jeito que está, há um problema de formação de professores para trabalhar com aquela tecnologia educacional. É uma tecnologia educacional, não é algo que você só põe ali na tela. Você está fazendo uma crítica eu estou entendendo. Você está fazendo uma crítica ao professor mal treinado para dar aula. Sim. Mal treinado. Não é a ele, é o sistema que permite que treina mal a ele. Eu sou um apaixonado por essa discussão. Eu vejo o INPA aqui no Rio, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, fazer várias gestões no sentido de medalha de ouro, Olimpíadas da Matemática. Vou contar uma história para o senhor que o garoto ganhou a medalha de ouro em Olimpíada da Matemática. O garoto mora do Quitungo, só não conhece aqui, mas Quitungo é um lugar do Rio de Janeiro, área confragada. E eu achei aquilo estranho, porque que o garoto do Quitungo ia ganhar medalha de ouro na Olimpíada de Matemática Municipal. Aí fui lá na escola. A escola chama Escola Ari Barroso. Dentro de um condomínio eu estive lá, porque eu achava o seguinte, olha, deve ter alguma coisa aqui que tá fazendo efeito. A professora é boa pra caramba, estimulou o menino a aprender matemática. 2, é nível fundamental. 2, a escola é boa que tem uma política de matemática pro garoto. 3, o DNA desse moleque é bom pra caramba, que não tem jeito, ele nasceu para fazer matemática. O garoto estuda hoje no Colégio São Bento. Você sabe, o Colégio São Bento é o colégio mais rico do Rio de Janeiro. O cara paga lá R$20 mil por mês.
E eu aí perguntei à professora aqui, ela gravou um podcast comigo, a professora. Falei, mas esse garoto lá no São Bento, ele na hora do recreio, que ele vai conversar com os outros, lá no Quitungo, ele vai conversar com o garoto do Leblon, que vai comprar um tênis de R$ 1.500. Como é que ele vai se ver, né? O garoto do Quitungo que vai discutir se vai à praia amanhã, ele não vai do Quitungo. O senhor não acha que falta um certo grau de acompanhamento desses talentos? Talvez o sistema Confecrea, talvez o INEP. Não falta o acompanhamento do governo, ter uma política acompanhando esses talentos para eles entrarem na engenharia ou na área tecnológica? Ou eu tô divagando. O senhor acha que falta um acompanhamento desse talento? Você sempre tem as exceções, né? Esse menino é uma exceção, não é a regra. Não é a regra. Ele teve algumas motivações na vida dele que o levaram a isso, e além disso, tem aí os superdotados, né? Existem os superdotados. Que a gente não tem nem como prever. Agora, mas ele pode fugir, ele pode. Pode. Tomara que não. Mas agora, na média, por exemplo, você coloca a questão das cotas, que eu sou super favorável. Eu sou às também, cotas. qualquer cota. Eu sou na sua... Agora, não pode jogar o pessoal lá para estar nas mesmas condições daqueles que não são em cota, porque eles não têm como se sustentar aí, lá. Esses meninos vão para evasão, meninos vão para reprovação e para evasão. Colocando essa ideia aqui do Marcão, isso é verdade. Ele está num ambiente que não é dele, ele está na Zona Sul, ele vem da Zona Norte, de uma área muito pobre, ele acaba saindo porque não tem pertencimento. Ele fala assim, isso aqui não é para mim. A garota deu esse depoimento. Ou não, porque a gente vê vários casos americanos, daqueles primeiros negros que foram para a universidade. Tinha um lá que ele tinha sentado lá de fora da sala e deixava a porta entreaberta para ele assistir aula. E esse cara virou fera. O caso daquelas engenheiras da NASA, olha o que elas passaram. Verdade. Então, assim, mas são Mas os americanos estão preocupados com isso. Os americanos, eles acompanham esse tipo de trajetória desse. Hoje, acho que sim, mas naquela época não. Mas quer fazer tudo para existir. A menina disse aqui no depoimento, a menina falou assim, olha, é isso que ele falou, eu não consegui me entender dentro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Eu não consegui me enxergar lá dentro. Eu não tinha a aproximação com outros alunos. Depois o cara estava no BMW e embora para casa. Eu não tinha essa... Não, olha, quando... na universidade eu fiz parte de pró-reitoria também e peguei lá a parte que cuidava, era assuntos comunitários, cuidava de restaurante universitário, não sei o quê. E eu comecei a ver que tinha gente que ou só almoçava, ou às vezes não almoçava, ficava pedindo o cara para levar um pãozinho para ele. Aí eu fui no reitor e falei, olha, nós estamos mandando opção de gente embora aqui. Por quê? Olha, nós estamos mandando, olha, se a gente não dá uma condição ao cara, aí criamos um sistema de assistência estudantil. Que eu, com as turras, consegui colocar dentro das novas diretrizes curriculares. Aí eu tive que trazer exemplo lá de fora de acolhimento. Acolhimento. Agora, esse acolhimento, ele tem que ter um acolhimento social, sim. Para poder segurar, até mesmo dar uma bolsa para ele, dar uma bolsa. Mas tem um outro acolhimento muito sério. Não adianta as escolas de engenharia reclamarem da educação básica. Não adianta. Está só piorando. Então, a gente tem que criar um sistema de acolhimento dentro da instituição, como eu vi na Argentina, eu vi no Paraguai. Eles têm esse acolhimento no Paraguai? Não, no Paraguai, a católica. Eu vi dentro da católica. A católica, o cara passou lá no processo seletivo. O primeiro ano dele é todo de acertar a vida dele. Equalizar ele. Agora, hoje o cara passa no vestibular aqui, ele cai numa instituição, principalmente pública, ele não tem a menor... Olha, ele está acostumado lá na educação básica, qualquer coisinha, chama o pai, a mãe. Tem alguém vigiando no corredor, se ele está saindo, se ele não está saindo. A instituição descobre que ele pode entrar e sair da sala de aula a hora que ele quer, vai se quer, ninguém cobra nada dele. Ele aí se acha... Então isso aí é um dos motivos de evasão. Tem vários motivos para evasão, não existe um só. Aliás, nós estamos chegando a 70%. A mais? Mais de 60%. No geral, 70%. As públicas estão em torno de 60%. As privadas já passaram de 70%. É mais ou menos o seguinte, a cada 10 que entram, 3 vão se formar na engenharia.
De uma maneira geral. Isso é um custo para o país imenso. Nossa. Agora, você tem cursos, por exemplo, o USP, o FMG, o FRJ, que né, é 20% de evasão, mas tem cursos com mais de 50% em escola de primeira linha. Acho que o curso metalúrgico da USP, a evasão também é altíssima. Né? Então, uma das razões é essa. Ele não tem preparação para acompanhar, ele tem um convívio com outros alunos de outros cursos, que todo fim de semana vai tomar seus Guaraná e se ele não estudar, ele vai levar bomba. Outra coisa, ele não sabe estudar. O pessoal da Argentina mostrou para nós lá, falou, ó, o aluno não sabe estudar. A gente tem que ensiná-lo como estudar. Aprenda a estudar. É pedagógico. Mas isso é a psicopedagogia. O senhor está dedicado a isso hoje? É isso que o senhor está me dizendo? Que o senhor está se dedicando do INEP? Eu fiz. Não, no INEP eu estou lá na parte de avaliação de curso. É o que está lá, vai lá e diz se está bom ou se está ruim. Mas o senhor, paralelamente, o senhor defende uma tese que isso tem que ser uma política pública. Eu implantei o curso de engenharia de produção da Federal de Juiz de Fora e eu tentei implantar isso no curso. Eu não consegui, poucos professores aderiram. Eu nas minhas disciplinas, eu trabalhava com metodologias baseadas em aprendizagem ativa. Eu falava com o aluno, não, eu já sei, é você que tem que aprender, então vamos lá, vamos Mas lá. Mas o senhor identificou se o aluno não sabe estudar, professor? Não, isso eu vi os caras. Isso na Argentina falaram. Então, no brasileiro deve ter muita um percentual enorme do que acontece. Curso para isso nos anos 90, psicopedagogia. A gente ensinava você a estudar. Aí eu fui tentar entender como é que funcionava isso. Aí fui lá na Tijuca e vi que assim, a ideia era boa, mas o camarada que criou isso para poder vender o curso também não foi feliz. Mas tem que ser um especialista na área. Quem me despertou para valer sobre essas questões foi Richard Felder. Richard Felder é professor da North Carolina State University, lá de Raleigh, na Carolina do Norte. Inclusive, ele morou no Brasil um tempo. Ele é autor de um livro de mecânica dos fluidos que era muito usado na década de 70, década de 80. Richard Felder. Ele, na década de 90, quando foram criadas as grandes coalizões americanas de educação e engenharia, financiados pela NSF, o governo sempre... Aliás, o governo americano aposta nisso na educação o tempo todo. Sempre incentivou. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, foi criada uma comissão aí, 48, 49, que reformulou a educação e engenharia nos Estados Unidos. Na década de 60, no MIT, houve uma iniciativa lá, juntaram 10 cabeções, reformularam novamente. Trabalho final de curso, tirar, ao invés de o aluno começar a engenharia lá no terceiro, começar já no primeiro ano, tudo isso foi relatório do MIT. E na década de 60, criaram as coalições americanas e de lá, saindo que tinha que ter mestrado e doutorado em educação e engenharia. Em 2018, nós andamos nas principais universidades americanas para ver exemplos de projeto de curso, para poder fazer diretrizes nacionais. Todo lugar que a gente sentava, os caras se apresentavam, maioria doutor em educação e engenharia. E boa parte dele na Virginia Tech, que foi a primeira. Hoje na Virginia Tech tem um departamento de educação e engenharia com 18 professores. 18 professores. Educação e engenharia. Se você falar criar um departamento de educação e engenharia aqui, você não passa nem o pessoal da Maré, depois você chega na UFRJ. Eu vou cortar o senhor, depois o senhor volta. No Ceará não é assim. Por que no Ceará o nível agora mesmo inauguraram o ITA no Ceará? Como é que história? O Ceará é diferente? Os cearenses... Pensei que o cearense era mais dono de bar aqui no Rio, todos eles são donos de restaurantes aqui no Rio. O Ceará fez uma revolução. O que é? Do que eu sei. Primeira coisa, eles investiram no professor. Depois, colégios particulares resolveram puxar. E tanto é que no IME aqui, acho que a maioria é cearense. Também no IME? Impressionante. E o Maranhão foi atrás com aquele Flávio Dino. Maranhão hoje é um dos maiores salários de professor. Hoje o Mato Grosso do Sul que paga melhor professor de educação básica. Mas então estão seguindo o exemplo de Ceará. Agora, não basta melhorar o salário, você tem que exigir também ter a contrapartida, melhorar a educação. Por que o Camilo Santana não consegue implantar no Brasil? Ele foi ministro, ele foi governador de lá. Esse é o caso. Ele está dentro de uma estrutura altamente contaminada.
Aí o coeficiente de inércia desses negócios é impressionante. Por exemplo, olha, quantas pessoas ainda cheias de boa vontade lá no sistema Confecréas, mas o coeficiente de inércia ali, ó, o cara na operação falava, eu fui cheio de... Eu fui cheio de esperança de ser coordenador do CEDEM. Eu fui coordenador do CEDEM. Eu me lembro disso. Eu fui cheio de esperança para lá. Tinha uns 4 que queriam, mas não... Aí quando eu comecei a tentar fazer coisas, aí ou você é a favor de quem está comandando, reza na cartilha dele. Se você coloca a coisa diferente, ninguém briga com você. Mas não deixa você fazer nada. É coisa, porque o CEDEM é formado por entidades, né, que não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, não tem dinheiro? O sistema é milionário? Não, as entidades. As entidades. Então, assim, eu acho que a criação do sistema Confecréa pelas entidades, na época, foi um mal para as entidades. As entidades deitaram, falaram, agora não precisamos fazer muita coisa mais. Eu acho que passou um pouco por aí. Talvez a Binge nem tanto, a Binge não foi criada nessa época. A ABEP, por exemplo, é recente. Você sabe que a ideia do Ceará, não serve para ninguém a ideia do Ceará. A ideia do Ceará é só do Ceará. A ideia da educação do Ceará é só do Ceará. Ou um pouquinho ali pro Maranhão, dá pra gente... Dá para levar para todo lado. No Ceará, eles viram uma oportunidade e tinham lideranças capazes de fazer isso e mostrou que era dar certo. E havia também, né, claro... Eu sou identificado. O cearense, o cearense, vendo a oportunidade de vir estudar no IME e no ITA, é muito diferente do cara que está aqui no Rio de Janeiro estudar no IME e no ITA. A motivação é muito maior. Então, assim, existe uma pré-motivação, igual o menino lá que veio lá da periferia. Então, eu fui fazer engenharia, podia chover canivela, que eu estava super motivado. O professor podia tentar me desincentivar o tempo todo, que não conseguiria. Agora, na média, não é assim. É isso mesmo. Na média, não é assim. Né? A motivação dele... Eu sou falando... Pode seguir. O quê? A automotivação... Ela não precisa de ter colégio diferente. Tanto é que hoje, até teve na década de 90 a Unicamp lá, eu sou a favor de cotas, igual a mim. Eu sou a favor de cotas. Pé de meia, pé disso, pé daquilo, eu sou total. Eu tinha uns alunos de cota no meu curso lá, que alguns se davam até melhor que aqueles que não tinham cota. Né? Então, porque era alto, devia ser não, eu estou aqui na Federal. Eu estou aqui, exatamente. Estou fazendo engenharia de produção na Federal. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer. Então, cara... Minha família é igual jogador de futebol, a minha família depende de mim. E eu, às vezes, na turma, eu dava aula para o primeiro período, terceiro período e quinto período. Eu fazia a questão da aula do primeiro período para motivar. Dizer para ele, fala, que você... Mas eu sou motivador de... Minha primeira aula, eu falava, gente, o que vocês precisam para ser engenheiro, aqui não tem nem 40%. Então, vocês estão roubados se falar, você é engenheiro só estudando o que ofereceu a universidade. Vocês têm que correr atrás, aprender a correr atrás. Outra coisa, não existe essa de ensinar. Eu não ensino vocês, porque se eu ensinasse, todo mundo ia tirar nota igual. Então, são as pessoas que aprendem. Isso eu aprendi com o Richard Felder, lá na década de 90, tá? Ele foi uma das bases da minha dissertação, minha tese de doutorado. Então, o Felder mostrava que você tem aqueles... E tem diversos tipos de aluno na sala. Você tem aluno que aprende ouvindo, aluno que aprende vendo. Você tem visual, auditivo e sinestésico. Isso. Aí você vai ter que aplicar os 3 para cada um. O ideal é você conjugar os 3. Conjugar os 3. Agora, hoje, por exemplo... Mas isso pode ser uma aptidão do professor, né? Essa do técnico de futebol consegue, com o time não jogar bem, depois você troca o técnico e o time jogar bem. Mas é preciso ter uma formação para isso. Não consegue... Não, a formação didática pedagógica já deve ser formal. Poucos conseguem, por eles mesmos, descobrir. Eu só vi que estava ruim, mas não sabia o que fazer para melhorar. Professor, quando eu vim para o UFRJ, eu aprendi com a turma lá, que tinha uma turma de educação e engenharia muito boa lá, que era a Maria Helena, que foi lá da Fundação Roberto Marinho, tinha um professor de Cuba, José Cubeiro, tinha o Fernando, que faleceu, né? Fernando que foi pró-reitor lá, e tinha outros, o Jorginho da Elétrica, Sandoval, tinha um grupo ali de educação e engenharia que eu aprendi muita coisa com eles. E o meu orientador, Ricardo Naveiro, me dava toda a asa, né?
ele aprendia comigo também. Então eu aprendi a parte técnica com ele e a parte educacional. Eu falava, não, essa turma é que sabe. Depois, quando você voltou, você aplicou tudo isso. Eu criei o curso de engenharia de produção mais ou menos essa base. Não criei como eu gostaria, porque os outros professores não criaram. Por exemplo, lá no ICE, quando eu fui criar o curso, logo que criou, fui lá, juntei o professorado que era do curso, falei, olha, gente, nós temos que colocar isso aqui dentro de um determinado contexto. Você é formado em matemática, então você não vai ter dificuldade em falar da sua disciplina para engenharia. Então a minha proposta é o seguinte, é nós criarmos entre vocês, com orientação minha, e eu trago outros professores de engenharia, aquele professor que virá, olha, essa parte aqui, ela pode ser aplicada nisso e nisso na engenharia. Então vocês vão dar uma aula, falar, ó, isso aqui ou se você não tiver condição, vai ter um complemento de 20% da aula em que vem aqui o professor tal da engenharia, que vai dizer que aqui o teorema fundamental do cálculo, ele serve para isso. Quando você formar, vai precisar disso. Os professores não aceitaram. Os professores das universidades que passaram por aqui, tem vários aí com o nosso podcast, dizem o seguinte, que eles estão tentando hoje nas escolas, primeiro quando o aluno chega, ele tenta equalizar. Botar todo mundo no mesmo padrão de conhecimento. Então perde ali 3 ou 4 meses para tentar dar uma recuperada. A outra coisa que eles fazem é tentar trazer a engenharia bem próximo do aluno, dizendo a ele para que serve isso, porque aquela história do pilar que o senhor contou, eles fazem isso, né? Eles tentam isso, parece que está tendo algum êxito. Só que esse acolhimento de conhecimento só não resolve. Não. Tem que, são 3 linhas. O psicopedagógico, que é levar o aluno a aprender a estudar. Nossa, eu perguntava ao meu aluno, falei, por que a fulana de tal, vocês viram tudo quanto é lugar aí, e ela está sempre tirando nota alta, e tem outros aqui que morrem isso daí numa... Ele é burro? Ela é inteligente? Não dá disso, é método de estudo. E aí eu dava algumas dicas, chamava alguém para dizer, então, como estudar, conhecer a universidade, que é completamente diferente do médio. Lá o sistema é completamente diferente. Essa então, aqui, coisa da liberdade excessiva. Então, lá no médio, o professor é quase que um guia. Aqui não, aqui você tem que se virar, cara. Aqui você tem que se virar, você tem que correr atrás. Você pode ter um professor que vai usar metodologias com base em aprendizagem ativa, mas a maioria é aula expositiva, é blá, blá, blá lá no quadro. Depois vai lá pro livro estudar. Manda uma prova, e aí, né, a turma que descobre logo que mais vale um bom lugar na prova do que uma semana de estudo, vai se dar bem. Agora, aqueles que vão se matar... Mas alunos que têm TDAH, TDA, que têm dificuldade de aprendizado. Tem. E aí? Como é que a gente vai identificar que hoje... São exceções, você tem que trabalhar aí também é o acolhimento. Não é o acolhimento que vai identificar aí você isso? Tem que talvez não é mais exceção. Tem muita gente o acolhimento agora... vai identificar isso. Hoje você vai lá no básico, tem lá alunos diferentes que tem um professor do lado dele o tempo todo. Mas, hoje, quando você coloca cego, surdo, num curso, você tem um departamento. As boas escolas têm um departamento que cuida disso. Eu recentemente fui visitar a PUC Campinas, fiquei encantado com o que eles têm lá de aparato. Cego. Cego lá acaba não tendo diferença nenhuma para quem enxerga, porque tem um departamento lá com tudo montado para ele equalizar. É isso a PUC que tem que aqui do Rio, eu perguntei a ele, barato total. Esse garoto que vem a PUC é uma das escolas mais caras do Rio de Janeiro, na Gávea. E como é que chega esse garoto da Cota e o garoto que mora ali na Gávea, no Leblon? Eles falaram que tem esse tipo de problema, que tem esse tipo de preocupação, de poder fazer o pertencimento, do acolhimento. Eu acho que isso tem algumas escolas, então as escolas religiosas são mais especiais nisso. E sobre o conhecimento, tem um pequeno probleminha. O cara chega na universidade, a linguagem dele não bate com a do professor. Vai custar entender o que o professor está falando. Como é que a Argentina resolveu isso? Pegava o aluno, que lá do curso mesmo, que passou por aquele nivelamento, treinava ele pedagogicamente e ele ia dar aula para isso, porque ele conseguia conversar e ser entendido. Você sabe que isso tem um curso no Rio de Janeiro, chamado um curso
Rebouças, que o menino chamado Pedro Monforte propôs, a gente fez, que era um curso de recuperação, reforço em cálculo. Reforço em cálculo era alunos de boa qualidade ensinando a alunos de qualidade um pouco menor para poder. Diz que está dando resultado, está dando resultado. Sábado de tarde ou de tarde na UFRJ, lá no Fundão. Não, dá melhor resultado que botar um professor. Porque o professor já tem uma linguagem toda elaborada. Isso é verdade. O professor já. Esse estudo lá que o Felder fez, ele pegou diversos autores. E eu lembro de um chamado Radcliffe. Acho que era psicopedagogo. Ele verificou o seguinte: os alunos entram na universidade, a maioria não consegue aprender ouvindo. Lá nos Estados Unidos, aqui eu não sei como é que seria. Na metade do curso é que ele começa a mudar, inclusive desmontando para saber, para entender que a questão não é só binária. Isso aqui, ou é A ou é B. Isso aqui é X ou Y. Não, que pode ter várias outras. E só no final do curso que ele começa a mudar para outras, para entender linguagem mesmo. Então, se você bota um professor lá que não sabe conversar, essa aula dele vai ser inócua. Tanto é que em cursinho, não sei como é que está hoje, mas na época que eu estava, que eu fiz cursinho e que eu estava na universidade, fui ser professor de cursinho, os alunos do cursinho gostavam muito mais daqueles que eram alunos ainda do que aqueles professores que... Né, eu lembro lá no professor de biologia que sabia tudo de biologia. Os alunos não gostavam dele. Aí botaram um moleque lá, estava fazendo biologia, o cara gaguejava, mas os alunos não entendiam muito professor, mais. Eu vou lhe acuar um pouco, porque eu gosto muito do senhor, das suas intervenções em vários lugares dentro do Congresso. O senhor fez uma observação uma vez que eu nunca mais esqueci, que era sobre professor de cativeiro. Eu nunca mais esqueci isso. Que o senhor dizia o seguinte: olha, a gente pegar o cara, botar na graduação, depois bota no mestrado, depois bota no doutorado, e o cara não trabalhou, é difícil até para... Porque eu me via na universidade, quando entrava um cara, falava assim: esse aqui é o cara da SEDAI, que veio falar sobre máquinas hidráulicas. Era bombas. Aí o cara da SEDAI que veio falar. Entendeu? Era isso que eu só queria... só queria dar uma importância ao profissional do ramo que não tem esse mestrado e doutorado, que pudesse participar dentro da universidade, que a universidade tem rejeição aí, não é isso ou não? Ou eu estou equivocado? É mais ou menos assim. A história é a seguinte. Viram lá, que num determinado momento, meus professores eram engenheiros. Inclusive, alguns davam aula de uma coisa que não estava fazendo lá fora. Então, isso não... Está muito diferente. Ele ficava lá... Às vezes o aluno questionando, mas peraí, como é que é isso aí? Inventando coisa. Inventando... Mas assim, então a solução não era botar o cara que está trabalhando lá fora. Só se ele estiver trabalhando, deu certo, formou gerações e gerações de engenheiros dessa maneira. Só que a partir de um determinado momento começou a acelerar a questão do conhecimento. Então, por exemplo, até a década de 50, o que você aprendia na escola era suficiente para você exercer 30 anos de profissão. Inclusive com os mesmos livros, compêndios ou apostilas, que era o que tinha. A partir da década de 70, 80, a coisa mudou. Às vezes o cara formava e no momento da formatura já tinha algo novo daquilo que ele teria que trabalhar lá. Então como é que ele fazia isso? Se o cara que está lá trabalhando no sistema hidráulico com chumbo, se já tem o PVC. Aí, então o cara tem que continuar a estudar. E o mestrado e o doutorado dão essa formação. Então, a ideia inicial do mestrado e doutorado era que formasse também para ser professor. Só que aí, o que aconteceu? Quem orientava não tinha tempo para orientar também nessa área. E nem tinha formação muitas vezes. Então, o professor criado em cativeiro é aquele que chegou na universidade, o professor o identifica como um gêniozinho, leva ele para o laboratório para ele ser monitor, iniciação científica. Aí, antes de ele formar, você vai ser meu aluno de mestrado, faz mestrado e com 23 anos ele é doutor.
sendo que ele foi contratado por quem? Quem é que compôs o edital para ele ser contratado? Foi a graduação? Foi a pós-graduação. Curso que tem pós-graduação forte e graduação fraca, não se contrata professor para graduação. Contrata para pós-graduação. Curso que tem pós-graduação forte, pós-graduação forte, de uma maneira geral, não contrata para graduação. Não contrata para pós-graduação. Isso, eu me lembro do pessoal da Unicamp na década de falar, olha, nós vamos acabar com a graduação aqui desse jeito. Então começaram a meiar lá e aí recuperaram a graduação. Mas então, esse cara ele vai ver como um estorvo ele ter que dar aula na graduação. É um estorvo. Porque ele sai para lá e sabe que ele vai ter que se dedicar à pesquisa, que se ele não publicar, ele vai perecer. Ele não vai ter dinheiro, ele não vai progredir, ele não vai ter dinheiro para fazer seus projetos. Enfim, ele foi contratado para fazer pesquisa, não para ser professor. O senhor não acha que ele deve ser. Se ele for para pesquisa, deixa ele lá. Não. Dá para fazer as duas coisas. Dá para fazer as duas coisas. Então, esse cara com 20 e poucos anos, sem nunca ter feito nada além daquele, ele sabe tudo de quase nada, gente. Sim. Um doutor mesmo que ficou ali num. Né, o mestrado ainda não. O doutorado é saber muito de quase nada. Isso aí. E está lá na frente. Aquilo que ele aprendeu, que ele é bam, está longe da graduação. Né? Então, agora, como é que resolve isso? Com bons projetos de curso. Hoje já existe a extensão. A extensão tinha por trás a ideia do seguinte: extensão na engenharia. Extensão na engenharia seria a oportunidade de você, com um grupo de alunos, fazer um trabalho real dentro de uma empresa. O que é extensão? É você juntar professores, estudantes e profissionais dentro de um contexto real, se possível, para poder fazer algo. Porque eu aprendo muito mais fazendo do que vendo e tal. Ele ao ir fazer, ele vai descobrir que tem muita coisa que ele vai aprender. Vai ter que estudar. Aqui está a turma, tem o professor disso, o professor daquilo, o professor do tal. É igual, eu vi uma palestra em Portugal do pessoal de uma escola politécnica na Holanda, onde os alunos chegam, matriculam-se, e ele entra numa espécie de um CNPJ, que é uma empresa, quase que uma empresa. E ali ele fica durante um bom tempo para... vai mudando de gradação, mas ali ele vai aprender sobre como fazer na engenharia civil daquilo que ele está querendo. Sim. Já existem escolas muito interessantes na Califórnia. Seria uma incubadora de empresa? Isso que eu ia perguntar. O barato agora é coisa de empreendedorismo. Os professores ou são de empresa ou têm convênio com empresa onde eles trabalham dentro de projeto da empresa. A empresa descobre que se ela investe ali, ela vai ter aprendizado. Tem escola de engenharia hoje que estão fazendo um maior sucesso na Califórnia. Uma delas é a 42 e a outra é a Minerva. Eu sempre esqueço o que cada uma está fazendo, mas eu sei que qual é o... Isso foi o professor de Messias de Guaratinguetá, que passa toda uma temporada nos Estados Unidos todo ano. Trouxe, está no nosso livro. Tem Nosso livro qual? Sobre educação e engenharia, sobre as diretrizes curriculares. Qual é o nome do livro? Novas DCNs, oportunidade de formar mais e melhores engenheiros. Está na praça? Ele foi publicado pela LTC aqui. Vendeu bastante. Ah, é? Best-seller, não? Não chegou a ser best-seller, não. A educação ainda não interessa muita gente. O Darcy Ribeiro foi brilhante que ele falou. A questão da educação ser ruim no Brasil é um projeto. Então, lá tem duas escolas. Uma não tem professor, a outra não tem prédio. Claro que estão no extremo. A que não tem professor é o seguinte: os alunos entram lá e eles vão se juntar a veteranos nas empresas lá do Vale do Silício. Então, eles vão adquirindo conhecimento, vão mostrando que sabem e no final recebem o diploma. E aqui não tem prédio, os caras se formam indo a pelo menos 7 países do mundo afora. Buenos Aires é um. São Paulo já teve uma turma. Sei que Buenos Aires todo ano tem uma turma lá. Eles vão em determinados locais já com... lá em Buenos Aires você vai aprender isso dentro do contexto argentino. Isso aqui você vai aprender na Noruega dentro do contexto norueguês. Então, olha a cultura que esse cara vai ter para poder fazer as coisas para vender. O senhor acha que é brilhante sua exposição.
O senhor mostra um certo ceticismo com a questão da educação e engenharia. O senhor mostra uma certa preocupação. O senhor mostra... Não, é uma certa... que o senhor eu tenho 74, então eu estou dizendo, eu acho que do jeito que está se falando, eu estou achando que se continuar assim mais 10 anos, acaba. Não. Eu sou Ou nós vamos ter um otimismo. Eu sou um daqueles 2 vendedores de sapato que foi para a ilha. Conhece essa história? Vendedor de geladeira que vendeu para os esquimós. Do sapato que foi para a ilha. Chegou os dois. Um ia, o outro descobriu. Opa, também vou comer a fábrica lá. Os dois aportaram lá na ilha. Aí chegou lá todo mundo descalço. Um pegou o telefone e falou: ó, tô pegando o primeiro barco que sair daqui amanhã. Aqui ninguém usa sapato. Ó, manda 3 navios, cara, olha aqui. Ninguém tem sapato aqui. Eu sou esse aí. Esse aí tá ruim. Tá apostando que vou produzir sapato. Olha quanta coisa nós temos que fazer. Então, mas é interessante. E outra coisa, tem melhorado muito, gente. O que tem. Quando eu comecei com educação e engenharia na universidade, eu me sentia um pesquisador clandestino. Eu fazia um projeto de pesquisa. Quase o miliciano. Eu montava um projeto de pesquisa, mandava lá para a reitoria de pesquisa. Aí eu falava, na engenharia. Aí mandava para o comitê de engenharia. O comitê de engenharia mandava para a educação. A educação mandava para a engenharia. Eu tinha que ir lá brigar. Educação e engenharia. Aí eu começava, ó, tá aqui, olha o Richard Felder aqui, olha o professor Mário Neto aqui, olha a professora Maria Helena. Quanta gente boa aqui, não sou só eu, não. Então, eu não sou clandestino. Sou clandestino aqui. Aí o cara coçava a cabeça. Uma bolsinha tá boa. Não entende, né? Então, a educação e engenharia ainda não pegou. Nós, o FJF e o FRJ, tentamos criar um mestrado, doutorado na década aí 2004, por aí, tentamos criar um mestrado, doutorado de educação e engenharia no Brasil. Fomos barrados. Primeiro aqui na UFRJ e depois lá no Brasília. Em 2015, por aí, nós tentamos criar pela ABEM, juntamos algumas instituições do Brasil, tentamos criar um mestrado, doutorado em educação e engenharia. Como foi? Tínhamos todo o apoio do Guimarães, que era o presidente da CAPES. Aí, estava lá o projeto, o Guimarães saiu e entrou o outro cara lá, que eu não guardei o nome dele, eu acho que tem uma questão de não guardar coisa ruim. O cara montou uma comissão claramente para derrubar o projeto. Eu mesmo falei, olha, esses caras aqui são inimigos da educação. A professora Adriana disse aqui que tem dificuldade no CREA, no sistema Confecrea. Não consegue ajuda nenhuma no sistema Confecrea. A Benji não consegue. Tem sim. Mas aí entra outros componentes além do educacional, tá? Porque se rezar na Castilha, você consegue fazer um evento lá no Caribe. Não rezou na Castilha? O projeto já existe. Não se coloca porque não quer colocar. Eu sempre consegui aquilo que era mais. Eu falava, olha, você deu. Eu ficava, não, mas deu ano passado, por que não vai dar esse ano, pô? Por que não vai? Aí eles dificultavam na prestação de contas. É isso aí. Mas... Bom, acho que. Roger, já fechou já? Foi brilhante aí. Passa depois pelo WhatsApp o nome do livro, que a gente coloca até no Ele falou. No Instagram. Não, escrever, porque Professor, eu queria agradecer o senhor. Nós ficamos aqui 1 hora. Eu espero que o senhor pegue o seu ônibus. São 4h30. Dá tempo de pegar. O senhor pega aqui o VLT rapidinho. Mas ele falou 3 horas de viagem, mas é mais, pô. Ele falou 3 horas de viagem, mas é muito mais, né? Não se tiver o trânsito comum, é 3 horas de ônibus. Lá para Juiz de Fora? É 3 horas até o shopping. Porque se for até a rodoviária é mais meia hora. Por causa do trânsito. E agora tem uma rodoviária nova lá em Juiz de Fora. Tá fazendo shopping. Que a rodoviária fica indo para Belo Horizonte. É isso. Então, eu fui lá. Eu fui com Juiz de Fora quando foi. O congresso foi o congresso da BED foi na universidade. Mas assim, hoje também tem umas toda hora. É o que eu disse aqui. O Rio hoje faz parte da Grande Juiz de Fora. É verdade. O Rio é um bairro da Grande Juiz de Fora. Professor, muito obrigado. Aliás, chamo lá o pessoal de Juiz de Fora de Carioca do Breve. Carioca do Breve. Eu
Eu quero agradecer ao senhor. São poucas pessoas, assim, eu queria agradecer assim de coração. Porque o senhor foi de uma... Eu convidei o senhor 2 dias depois disse que vinha. Depois eu falei para o senhor, um mês depois, o senhor disse que estava confirmado. Semana passada eu falei para o senhor, está confirmado. Queria agradecer ao senhor essa sua presteza, essa sua colaboração, esse seu reconhecimento no trabalho que a gente está tentando realizar aqui, que é um trabalho pela engenharia, pela discussão da engenharia. E queria deixar aqui o papo de engenharia para o senhor, se tiver indicar mais algum professor lá de Juiz de Fora, que possa vir aqui para fazer mais também um bate-papo com a gente, uma conversa tão proveitosa quanto a sua, que o professor Vanderlei é muito mais engraçado do que ele apresentou aqui. Se você, na palestra dele, ele consegue motivar mesmo. É um motivador de palestra muito grande. Eu tive a oportunidade de ver várias. Queria agradecer ao senhor, queria dizer ao senhor que eu tenho um carinho muito grande para o senhor e toda vez que eu puder reverenciar o senhor, vou reverenciar em algum lugar que eu tiver. Tá bom? Eu que me sinto honrado. Eu estava vendo a lista de grandes nomes da engenharia e grandes profissionais que fazem vídeo aqui. Falou, tá no meio dessa turma aqui. Olha só, eu que vim lá da roça, agora vou chegar lá, ó. Tá lá. Tô lá no, o filho do físico tá aqui no meio dos caras. Quando a gente teve uma outra ideia. Hoje eu estava até discutindo sobre isso. A gente, quando fez o podcast, era só um podcast. Depois a gente descobriu, professor, que quando a gente chega aqui, a gente está contando a história de uma pessoa. A gente contou hoje a sua história de engenheiros, de engenharia. E que a gente contou a história da engenharia também. E eu estava querendo transformar isso num documentário. Nós temos mais de 200 podcasts. Nossa. 120. Vai ficar excelente. Se cada um cortar para 5 minutos, se encaixar tudo, vira um filme da engenharia. Uma longuíssima metragem. Não, mas a menina me deu uma ideia da gente fazer uma outra história. E eu estou procurando ver se a gente acha o caminho desse longa-metragem, ou desse documentário, para ver se a gente amar. Porque eu estava lá na CAER discutindo isso, na verdade, nós precisamos registrar essa passagem dessas pessoas pela engenharia, pela essa discussão, e depois ter o Museu da Imagem e do Som da Engenharia, uma coisa assim. Excelente ideia. Precisa, professor, eu agradeço. Muito obrigado. Convite, estarei sempre às ordens lá para colaborar com os meus parcos conhecimentos aqui. Queria só que fosse tão parcos, não é.